do celular. E então, gente, esse vídeo, eu recebi o vídeo no WhatsApp, eu procurei ele no YouTube e não achei, joguei lá criança palestina em estado de choque, mas eu tinha postado ele lá no meu Face, e aí eu falei, vou compartilhar de lá mesmo. Eu não sei se reproduz o som, mas como o áudio não é em português, então, e tem legenda, tá? Não vai. Vocês não vão ser prejudicados, tá? Essa é uma criança palestina que, olha, sei lá, eu tenho uma menina de 4 anos, ele deve ter mais ou menos uns 4, 5 anos. Essa imagem me choca demais. Ela está nesse estado de choque depois de provavelmente presenciar um ataque militar do exército de Israel. Olha o estado dessa criança. Então, acho que eu precisava começar com esse vídeo, que era pra, que eu queria já de cara mostrar para vocês o tanto que esse assunto me impacta, tá? Me traumatiza, para falar a verdade. Tá bom? Ó, quem quiser ver o vídeo inteiro depois com áudio, é só adicionar lá ou assistir lá, ó, tem aí Rafael Santana do lado, tá bom? Porque senão, provavelmente essa é uma aula que vai se transformar em 2 aulas, tá? Porque eu acho que a gente vai acabar se estendendo e não tem problema, a gente parte 1 e parte 2. Essa é uma garota de 10 anos, ela fala que tem 10 anos. Ó, ela já tem áudio, não sei se vocês escutam. Está mostrando o vídeo, Rafa? Não entendi, Sérgio. Ah, nada, não, não, não. Não, Você estava mas mostrando o vídeo agora? Você estava com a intenção de mostrar o vídeo? tá. Peraí, deixa eu só ver se. Ah, tá, não, peraí. É que eu esqueci de voltar para a tela. Tem que compartilhar, como é uma outra aba, tem que compartilhar uma outra guia aqui. Desculpa, desculpa. Acho que agora foi. Agora foi. I can't do anything. See all of this. Eu tô escutando o áudio dela, vocês escutam? Fix it? I'm only 10. Sim. I can't even do anything this more. I just want to be a doctor or anything to help my people. I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family says they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. It's not fair. E ela termina aí falando que não é justo, né? Eu também não consigo entender por que esse choque de civilizações precisa chegar a esse ponto, né? A esse extremo, tá bom? Então é isso aí, gente. Vamos embora pro conteúdo. O chat tá aí. Peço ajuda agradecer a presença da Carol, peço ajuda da Carol e do Sérgio para administrar o chat aí, tirando as dúvidas, caso eu deixe passar despercebido. São apenas crianças, né, João? E fora, mesmo que sejam mais velhos, eu acho que aquilo que eu falei para vocês em outra aula, eu acho que nada justifica tirar a vida de outras pessoas, entendeu? Acho que nada justifica isso, cara. É triste, realmente. Peço até desculpa, viu, Carol, mas é real. É isso que o João falou, é real. Acabamos. Bora lá, então? Deixa eu ver se vocês estão vendo certinho aí. Então, sim. Quebrar um pouquinho, né?
esse clima aí, tá? Então, bora lá. Para a gente tratar, né, desse tema dos conflitos lá entre israelenses e palestinos, a gente precisa voltar um pouquinho, entender alguns conceitos, tá bom? Dentre ele, o nacionalismo, tá? Então, eu dei aquela resumidinha para vocês, né? E no século XVIII, movimentos nacionalistas, eles ganhavam força, sobretudo na Europa, tá bom? Então, é quando também, um pouquinho antes de quando começa a surgir o movimento sionista, que nós vamos ver nos próximos slides, tá? O nacionalismo é a palavra usada, foi um conceito, tá? Que eu peguei para vocês, lembrando que eu falei naquela questão viver separei um conteúdo visando Enem, provas desse tipo. O nacionalismo, ele é uma palavra usada para descrever os sentimentos e o orgulho do indivíduo em pertencer a uma determinada nação, motivado por razões de semelhanças históricas ou culturais, tá bom? E foi nesse período, né, um pouquinho mais para frente aí, que surgiu o sionismo, tá bom? Antes de adentrar nos pontos mais importantes do nacionalismo, é importante conhecer a diferença entre o Estado e a nação, tá? Então, muitas vezes parece a mesma coisa, né? Acaba parecendo a mesma coisa, Estado e nação, mas tem uma diferença, tá? O Estado é a parte burocrática, administrativa, né? Legal, entre aspas, tá? O Estado, ele representa a entidade administrativa ou pessoa jurídica formada por uma sociedade em que vive um determinado território. Então, eu usei essa imagenzinha para exemplificar para vocês o que seria o Estado aqui no Brasil, tá? O legislativo, o executivo e o judiciário, né? São os famosos 3 poderes, tá bom? Já a nação, ela corresponde a um agrupamento de indivíduos ligado por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos, tá bom? Então, uma nação não necessariamente precisa ter um Estado, tá? Fez um barulhinho aí, o Victor levantou a mão. Ô, Victor, deixa eu só dar uma olhadinha no próximo slide aqui rapidinho, explicar o que é sionismo, já deixo você falar, só para não perder a linha de raciocínio, tá? Ou você pode se expressar pelo chat também, se você quiser, fica à vontade. O que é sionismo, tá? É um termo utilizado para se referir a um movimento político que surgiu na comunidade judia europeia no final do século XIX, tá bom? Então, é um movimento lá que surgiu entre os judeus, tá bom? E o que esse movimento defendia, tá? Ele defendia a ideia da formação de um Estado nacional que abrigasse os judeus na Palestina, tá? Na verdade, durante a discussão, né, desse movimento e antes da implantação desse Estado Nacional judeu, né, eles estavam discutindo onde que ele poderia ser implantado. Então, eles chegaram a discutir na Argentina, né, eu andei lendo que eles chegaram a até ver a possibilidade de implantar em uma área de Santa Catarina, tá bom? Chegaram a cogitar também a África e a Sibéria, tá bom? Mas, na verdade, né, a ideia deles mesmo era aquela região ali do Oriente Médio, tá bom? Falando que por conta de ser a Terra Prometida, a Terra Santa, né, na verdade, o local de origem do povo judeu, né, que peregrinou muito pelo nosso planeta aí, pelo mundo, tá bom? Então, a ideia desde o início era lá aquela região mesmo do Oriente Médio, tá? Mas eles chegaram a cogitar outras regiões. Deixa eu só ver o próximo. Já não esqueci de você, Vitor. Como surgiu o sionismo, tá? Ele surgiu na Europa, tem um contexto de crescimento do antissemitismo, tá bom? No continente europeu. Esse movimento surgiu a partir das ações do jornalista húngaro Theodor Herzl, a pronúncia vocês sabem que é péssima, tá? Que foi o grande responsável pelo surgimento de uma organização internacional para defender a ideia de constituição de um Estado nacional para os judeus na Palestina, tá bom? Gente, na verdade, eu gosto da aula mais conversada, mas esse conteúdo aí eu que preparei, eu que resumi legal para poder caber na aula, tá bom? E até confesso para vocês o nervosismo que esse assunto me proporciona, hoje eu vou precisar recorrer ao slide, tá bom? E eu falei ali em cima, antissemitismo. O que significa isso? É o preconceito, né,
concentrado contra qualquer pessoa de origem semita, tá bom? Mas principalmente, quem são os semitas, né? São os árabes, assírios, judeus, mas principalmente contra os judeus, tá bom? Então, esse preconceito, ele ganhou força lá na Europa, né? No século XIX, tá bom? E foi ganhando força, né? E aí, junto com ele, o sionismo também foi ganhando espaço lá, tá? Sérgio, quando você quiser fazer algum adendo, fica à vontade, tá? Esse ponto aí do antissemitismo, né? Só criar um parênteses bem rápido, né? Bem rápido, que o antissemitismo foi uma das bandeiras usadas por Hitler, né? Na campanha política do seu partido, né? A sociedade alemã, ela tinha uma parcela considerável da sociedade que atribuía, como a gente conversou ontem, na aula de ontem, que atribuía a culpa da derrota dos alemães aos judeus. E os judeus são parte de um desses povos, como o slide está colocando aí, né? Os povos árabes, assírios e os judeus fazem parte da descendência de Sem, se eu não me engano, de semita, vem, se eu não me engano, se eu estiver errado, vem historicamente da descendência de Sem, que é um dos filhos de um dos patriarcas ferradões do judaísmo antigo. Né? Não sei se é Abraão, não sei se... Não, enfim, não sei quem é exatamente, mas eu sei que esse Sem é uma figura, o filho de uma figuraça muito importante bíblica, do período do Velho Testamento, né? Por isso que é extremamente importante para os judeus, né? Porque os judeus têm uma relação muito próxima com o Velho Testamento e não com o Novo. E esse povo semita, né? Entre esse povo semita, os judeus que são semitas, né? Era um povo que os alemães, no período até anterior ao Hitler, viram, como a gente conversou ontem, acho que a gente já começa aqui a estar amarrando, né, as aulas, o povo judeu foi um dos alvos no discurso de ódio e de medo que tem como uma das bases arrumar culpados, né? Arrumar culpados. Então, o partido nazista, que queria dar uma solução para aquele problema de crise, vocês lembram da aula de ontem? Não vou transformar a aula de agora na aula de ontem, mas só para a gente fazer um gancho, que uma das propagandas do partido nazista era resolver alguns problemas e se livrar de alguns inimigos da nação e da pátria, né? Por isso que os nacionalistas, né, alemães, eles fechavam com essa ideia do antissemitismo, da perseguição dos semitas, dos judeus, porque uma das características do nacionalismo, tem umas características positivas, mas uma das características negativas é lutar contra todo pseudo-inimigo da nação. E lá no contexto alemão, era os judeus. E foi usado para justificar a perseguição, depois a tentativa de extermínio. Tá bom? Então, esse antissemitismo que o Rafa está abordando aqui estava presente lá no nazismo alemão. Obrigado, Rafa. Imagina. E só complementando, se tiver alguém que tem algum conhecimento bíblico, histórico, e quiser fazer algum complemento nessa fala aí, fica à vontade, tá? Vitor, pode falar. Não, professor, era mais uma dúvida mesmo, que era sobre os três poderes lá, que é o legislativo, o judiciário, se eu não estiver enganado, e tem um outro poder que eu acabei dando um branco agora. Aí, queria perguntar se o nacionalismo e o patriotismo conseguem acabar com esses três poderes assim para tomar poder total. Aí já vira ditadura, né? Isso, aí já vira ditadura, né? E outra coisa, esses três poderes, eu trouxe um exemplo nosso aqui para fazer mais sentido para vocês, tá bom? Mas de país para país muda, tá? Essa é a estrutura do Estado, tá bom? Muito obrigado. Quer fazer? Ô Sérgio, quer fazer algum complemento aí? Não, a princípio não, pode tocar o barco. E o Sérgio falava lá da origem dos judeus, né?
Por isso que eu falei que se tiver alguém com algum conhecimento histórico ou bíblico para me corrigir ou para acrescentar alguma coisa, fica à vontade, tá? Eles são descendentes de Abraão, né? Que saiu daquela região mais ou menos do Iraque, tá? E depois de uma conversa, né? Abraão, lembrei, Abraão. Agora eu estou falando do ponto de vista bíblico, hein, né, Sérgio? E aquilo que eu falei para vocês lá no começo, lá, o professor, eu sou cristão, né? Então eu acredito em Cristo, né? Mas eu não misturo a fé com ciência, tá? Eu costumo não misturar, tá bom? Do mesmo jeito que eu não misturo, tento não misturar minha ideologia política com a aula, tá bom? Mas, então, não estou fazendo uso da Bíblia mesmo para acrescentar aqui, tá? Eles são descendentes de Abraão, né? Que saiu lá daquela região do Iraque, depois de uma conversa com Deus, onde Deus prometeu para ele que ele seria fértil e as terras seriam férteis, e ele ocupou lá aquela região onde hoje é a Palestina, tá? Mas o povo judeu é um povo que peregrou demais, peregrinos, né? Eles peregrinaram demais. Rafa, deixa eu te interromper, me ajuda aí. É Sem o nome do filho de Abraão? Então, o Abraão, ele teve um filho, esqueci o nome agora, e esse filho tiveram 12 filhos. E um deles é o Jacó, que depois de uma luta lá com um anjo, aí Deus trocou o nome dele para Israel. Por isso que o país lá chama Israel agora, o estado chama Israel. Tá? Depois eu falo o nome. O filho de Abraão o Abraão teve um filho só, muito velho, tal, né, conta a história, né, quando ele teve o filho, ele e a mulher já eram velhos já, e esse filho tiveram 12 filhos, que inclusive as 12 tribos lá, judias, né, elas recebem o nome de cada um dos filhos deles lá, como se fossem, entre aspas, uma espécie de tribos mesmo lá, tá? Vamos lá, professor. Olha lá, ele teve 12... Olha lá, tá vendo a Ana? Olha que legal, a Ana complementando lá. Obrigadão, né? E aí eles tiveram vários conflitos, tá? Lá na região, eles foram atacados, tiveram que se refugiar no Egito, depois eles voltaram, foram escravizados. É uma história bem rica, viu, que vale a pena, que você encontra na Bíblia, mas encontra em outros lugares também, né? Cada uma do seu ponto de vista, tá bom? Vou dar sequência aqui, tá? Obrigado, viu, Ana? De coração. Ó, a Palestina, tá? A Palestina, ela é uma região do Oriente Médio, né? Ela fica lá na Ásia, ela fica localizada entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Aí eu separei para vocês aí essas imagens para vocês conseguirem localizar lá, mas do ponto de vista de escala, tá? Aí aqui eu coloquei o redondinho, a imagem redonda do globo, coloquei na escala global, tá bom? Aí a do meio eu coloquei numa escala regional para vocês entenderem qual que é a região lá do Oriente Médio. E nessa imagem já é a região do Grande Oriente Médio, tá bom? Pegando os países do norte da África lá, como Marrocos, né? Argélia, Líbia, tá bom? A Tunísia. Então, são países que, mais para frente aí, ou em geografia ou em história, vocês vão ouvir falar em Primavera Árabe, acho que você já deve ter escutado em algum momento, tá bom? Então, e na imagem da direita, aqui onde eu estou passando o mouse, tá? É em escala local, tá bom? Escala global, regional e local, tá? Para vocês entenderem, ó, Israel tá mais ou menos aqui, ó, onde eu estou passando o mouse aqui, tá? Aqui é a Península de Sinai, né? Pertence ao Egito. O Egito tá aqui, Israel tá aqui, a Jordânia tá um pouquinho mais para cá, tá bom? Pode ser que essa informação seja necessária. Achei legal colocar, tá? Diversos povos, eles viveram lá durante milhares de anos, tá bom? Os judeus, mas vários povos árabes, né? Era uma região de muita transição, tá? Era uma época um pouco nômade também, né, Sérgio? Aquela época era uma época nômade, uma região árida, né? Uma região onde as pessoas precisam buscar recursos, né? O tempo todo, tá? Escassez de recursos naturais. Inclusive, por causa do clima e da geografia, gerava essa necessidade do nomadismo, deles ficarem se deslocando de um local para outro, para o comércio ou para
obtenção de produtos para alimentação, né? Exato, a subsistência, exatamente, é verdade, bem colocado. E aí, tô aqui gente, tô acompanhando o chat, tá? Qualquer dúvida, por favor, levante. Você também, Sérgio, qualquer momento pode interromper aí. A Palestina, ela também é conhecida como Terra Santa, tá? Por ser um lugar sagrado para as 3 grandes religiões, tá? O judaísmo, o cristianismo, o Vitor saiu, tá voltando. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tá bom? Eu expliquei resumidamente, tá? Tá muito resumido aqui, tá? Para os judeus, por que ela é tão sagrada, tão importante, né? Porque é lá onde se estabeleceu o antigo reino de Israel, tá bom? Era lá que ele ficava e ele foi destruído, tá bom? Não tem problema, Vitor, a gente tá gravando, aí depois se você quiser pegar a parte que você perdeu, tá bom? Né? E esse reino foi atacado, foi destruído, o templo lá de Salomão, né? Que inclusive tem uma réplica aqui em São Paulo, tá bom? E então os judeus, eles acreditam que Deus havia prometido essa terra a eles, tá? Então por isso que ela é tão importante para os judeus, tá bom? Para os cristãos é importante porque era lá que Jesus vivia, tá bom? Era naquela região onde Jesus vivia, tá? E para os muçulmanos, os árabes, né? É onde o profeta Maomé, esqueci de colocar a palavra aí, depois antes de colocar no Classroom lá, eu acrescento aí, onde o profeta Maomé subiu ao céu. Então tem uma importância religiosa enorme, tá? E é por isso que existem vários conflitos, porque aí a gente junta a fé com fanatismo, né? E com interesses obscuros, que é onde o professor de geografia deixa um pouco a fé de lado e entende que, além de fé, de religião, de fanatismo, existem outros interesses por trás desses conflitos que acontecem naquele local, tá bom? Ô, Rafa, eu gostaria de fazer um parênteses, né, que você abordou, foi um ponto muito importante da gente tentar entender um pouquinho as justificativas. Na aula de história, a gente falou muito sobre as justificativas que os países europeus usaram para explicar por que eles invadiram a África e a Ásia e fizeram o que fizeram no período da Revolução Industrial, né? Que eles, para conseguir produtos, para continuar acelerando a industrialização dos seus países, eles decidiram invadir outros povos e pegar a matéria-prima. E aí eles usaram toda uma lógica de pensamento para justificar isso, né? E aí a gente entrou no darwinismo social, que, né, as sociedades desenvolvidas iriam trazer o desenvolvimento para essas regiões, e era mentira. Que o fardo, que a Isadora usou muito bem numa das nossas aulas, o fardo do homem branco, que iria trazer a civilização e a humanização para os africanos, isso é de uma crueldade absurda, né? Iria trazer o cristianismo, era uma também das justificativas, que também foi usada na colonização do Brasil, pelos jesuítas, né? Que a gente vai, aquele povo sem alma, a gente vai transformar aqueles quase animais em seres humanos, que eram os nossos índios. E eles devastaram 80% da população indígena nos 100 primeiros anos de colonização. E uma das justificativas do conflito de Israel, ainda presente hoje, que o professor Rafa colocou, essa coisa da Guerra Santa, né? A Guerra Santa para salvar a Terra Santa. O Rafa ele já colocou que essa região da Palestina é uma região que os judeus eles migravam de um lugar para outro, eles ocuparam a região de Jerusalém, próximo à Palestina, mas eles ocuparam outras regiões também. Eles usam como justificativa, né, que o sionismo, que é esse movimento de tentar levar para Israel o povo judeu, eu vi, Rafa, eu até pesquisei, quando você falou da sua aula, que você me convidou, o sionismo tem essa função de reestabelecer o direito de Israel para ali na região de Sião, que é onde tinha uma fortaleza, que era do rei Davi, uma parada assim. Então é algo muito importante para os judeus. Porém, é onde Maomé, que é o Jesus Cristo dos muçulmanos, ascendeu ao céu. E é onde Cristo foi crucificado. Então, o lugar não é qualquer lugar, né? É um lugar de interesse religioso para todas as religiões. E os muçulmanos são nada a terceira religião, ou a primeira religião, não sei. Uma religião extremamente
importante no mundo, mas eu queria me prender nessa questão da Guerra Santa. No início do boom comercial europeu, antes da colonização do Brasil, que até motivou as grandes navegações, foi as cruzadas, né? As cruzadas. Os europeus, eles querem expandir o comércio lá no século XI, século XII, no fim do período medieval, e aí eles querem conquistar outros mercados consumidores e pegar produtos que valiam uma grana danada na Europa. E esses produtos estavam lá no Oriente Médio, então eles tinham que ir lá e tomar, invadir, conquistar essas rotas comerciais. Uma das justificativas que foram usadas foi a Guerra Santa, para salvar a Terra Santa. Né? Tem um filme que eu sugiro para todos vocês, As Cruzadas, que é daquele ator que fez O Senhor dos Anéis. E tem uma parte, né, que ele está entrando em treta com um comandante extremamente humano, inteligente, que é um Saladino, que é um muçulmano, e os dois têm consciência do absurdo que era aquela guerra, que todos os interesses não tinham relação nenhuma com o aspecto religioso. E os caras falaram, mano, aí um olha para o outro e falou, o que isso vale, né? Por que a gente está brigando? Qual o valor dessa terra? Aí o outro olha, aí o muçulmano, o Saladino, olha para o cristão, né? E fala, mano, isso aqui não vale nada, mas vale tudo. Ou seja, a terra em si não é nada, mas comercialmente tinha um peso muito grande. Então, essa Guerra Santa que Israel emprega contra os palestinos, ela também ela transforma motivos religiosos, quer dizer, ela transforma os interesses econômicos em motivos religiosos. Ela usa a religiosidade para tampar, para colocar uma cortina nas reais intenções e motivos que motivam tudo isso, não é, Rafa? E isso não é novo. Foi usado lá no período das Cruzadas. Eles colocam um monte de miserável para atravessar a Europa, para invadir essas terras árabes, usando Jesus Cristo e a religiosidade como motivador para invadir essas regiões. E deu certo. Os europeus dominaram aquela região. Valeu, Rafa. Desculpa aí essa interferência ampla aí. Imagina, você só contribuiu. E eles não fizeram isso só lá nessa região. Fizeram isso aqui na América, fizeram isso na África, né? Nós, acho que terceiro bimestre, nós vamos estudar a questão do continente africano e vocês vão perceber como eles foram cruéis lá na colonização, como eles não levaram em consideração nada do que já existia lá, principalmente na hora, se você pegar o continente africano, se você reparar as fronteiras, parece que os caras sentaram numa mesa de bar com uma régua e fizeram assim, ó, seu, meu, né? Não levaram em consideração nada lá, se eles estavam dividindo etnias, né? Ou se eles estavam juntando etnias diferentes, proporcionando conflitos e tal. Isso explica muito da bagunça que é a África hoje em dia, né? Da questão dos conflitos, das guerras civis lá que eles enfrentam lá, é um dos fatores também, né? Fizeram isso aqui no Brasil, né? Com essa questão que o Sérgio levantou muito bem de levar a civilização, desconsiderando, né? Lembra que nós falamos de etnocentrismo há umas 2 aulas atrás, né? Desconsiderando toda aquela cultura, aqueles valores, todo aquele desenvolvimento mesmo. Quem pode dizer que os indígenas que aqui viviam não eram desenvolvidos, não eram sofisticados, né? Eles tinham a cultura, tinham língua, tinham técnicas, e eles chegaram aqui desconsiderando tudo isso, né? Como fizeram no mundo todo, tá? Então a gente aí está falando de etnocentrismo, está falando de eurocentrismo, acho que vocês já escutaram falar isso com o Sérgio, não escutaram, vão escutar, tá bom? E era isso que a gente queria mesclar, a gente queria amarrar isso daí, eu queria trazer os fatos, né, e a análise do Sérgio, tá? Mas volta a falar de qualquer um aí que possa agregar, assim como a Ana agregou, tá bom? Isa, o importante é que você veio, Isa, não estava legal, agora ficou top, mas acho que pode melhorar ainda, chegar mais alguém aí. Israel versus Palestina, tá bom? As relações entre árabes, né, Palestina, lá em cima eu coloquei de um jeito, aqui no parágrafo eu coloquei de outro, inverti as ordens.
as relações entre árabes e judeus, elas realmente foram pacíficas e cordiais sob o controle dos turcos, do Império Turco-Otomano, tá bom? Então, durante muito tempo, os árabes e os judeus, eles viviam, assim, de forma pacífica, tá bom? Que era quando aquela região ali da Palestina, ela era controlada pelo Império Turco-Otomano, tá? Esse controle do Império Turco-Otomano, que hoje em dia seria a Turquia, né? Na época era um território muito maior, tá? Mas eles deixaram de ter esse domínio, né? Após a Primeira Guerra Mundial, tá? Que fala aqui no outro parágrafo, né? Com o fim da Primeira Guerra Mundial e a derrota do Império Otomano, né? O seu território ele foi dividido pelas potências europeias. Então foi a Primeira Guerra Mundial. As potências europeias que ganharam a Primeira Guerra Mundial, elas fizeram igual elas fizeram aqui na América, igual elas fizeram na África. Vamos dividir. Cada um fica com seu pedaço, lá, com seu lote, desconsiderando mais uma vez, né? Tudo que existia lá até então. A Inglaterra ficou com a região onde está localizada a Palestina, tá bom? O que ficou, essa posse da Inglaterra, ela ficou conhecida como Mandato Britânico, tá bom? Na hora eu até percebi que eu coloquei Primeira Guerra aqui com G minúsculo, vou corrigir depois, tá? Nome próprio, né? E aqui também ficou com, faltou conhecida aqui, como Mandato Britânico. São coisas que eu acho que podem cair lá na prova, por isso que eu vou corrigir, tá, gente? Aqui tá no meio tá o mapinha da região, do Mandato Britânico daquela época. No meio, tá bom? E aí a gente já vem chegando mais próximo de um período contemporâneo aqui, ó. Em 1917, o governo britânico, né, ele apoia a implantação de um Estado judeu. Então a Inglaterra ela já começa a abrir mão do controle daquela região e já começa a apoiar a implantação de um Estado judeu naquele local, tá certo? Isso através do quê? Através de um documento, né, chamado Declaração de Balfour, tá? A pronúncia aquela que vocês já conhecem, tá? Importante gravar também essa época e esse nome, a Declaração de Balfour, tá? Mas ela fez uma ressalva, porque a Inglaterra ela é boazinha, ela não é assim, ela é insensível desse jeito. Ela fez uma ressalva, tá bom? A ressalva era o seguinte, que os direitos civis e religiosos, né, dos não-judeus que habitavam lá aquele local, fossem respeitados, tá bom? Então, assim, não sabe, tomara, senão estamos ferrados. A gente já fala, Vitor. Então, vamos implantar um Estado judeu lá, só que já existia, né, vida, já existia uma rua. Eles não levam em consideração nada disso. Vamos implantar, só que não, imagina, gente. Os direitos civis e religiosos nós vamos preservar, serão preservados. A partir daí, né, então, ó, a partir de quando? Só voltar. A partir de 1917, com a Declaração de Balfour, tá? A partir daí, nas décadas de 20, de 30, milhares de judeus, eles se estabeleceram naquela região da Palestina, tá bom? Eles foram, né, migrando aos poucos, tá bom? Não foi de uma vez só. Essa população, ela recebeu o aporte nos anos, esse Herz aí, essa palavra tá errada aí, nos anos seguintes, tá? De quem? Dos judeus que conseguiram escapar do Holocausto, tá? Então aí mais uma vez eu peço desculpa por algumas imagens, mas são imagens, eu vou parafrasear o João, são imagens reais, tá? De judeus que foram, né, muitos mortos, né? Alguns conseguiram escapar lá no Holocausto. Foi uma barbárie também, uma coisa que eu não consigo entender é que como um povo que sofreu o que os judeus sofreram, tanto com as peregrinações, tanto com o Holocausto, não conseguem colocar isso na consciência na hora de tratar o povo palestino, tá? Então essas imagens são de judeus, tá, gente? Pode falar, Vitor. Sérgio, Ô, Vitor, desculpa. Se você quiser complementar, pode complementar alguma coisa aí, cara. Eu acho que na ansiedade do nervosismo, estou passando muito rápido por cima das coisas, tá? Pode falar, Vitor. É que, assim,
com a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista, foi mais de 6 milhões de judeus. Com isso, ainda também teve a União Soviética, teve a Itália, que também entrou junto nessa. Também teve vários países que entrou no antissemitismo, né? Se eu não estiver enganado, Isso. que morreram muitos judeus, que foi a 20 a 30 milhões. E com isso, hoje o povo judeu já está praticamente estável. Eles conseguem sempre se regenerar. Eles conseguem sempre dar a volta por cima do meu ponto de visão. Eu não sei se eu estou errado. Não, eu concordo com você. Até peço desculpa porque eu esqueço que o microfone está aberto aqui e eu começo a concordar e começo a falar. Eu concordo com você que ele é um povo muito resiliente. Tá? Por isso que eu não consigo, não é que eu não concorde, que eu não consigo entender como que a situação chegou no ponto que está hoje, se tratando de um povo que sofreu tanto por preconceitos raciais, culturais e religiosos, tá? Só fazer uma ressalva, você disse União Soviética, você colocou a União Soviética no mesmo balaio que a Alemanha e Itália, tá? Só que a União Soviética não, a União Soviética estava do outro lado, tá? O eixo era formado por Alemanha, Itália e Japão, tá bom? A União Soviética... Também a União Soviética também matou bastante judeu, porque era muito forte essa proposta de antissemitismo. E com isso, assim, que foi os que mais mataram, que eu estou ressaltando, os judeus. Tá. Ô Sérgio. Eu vou fazer aqui uma observação, né, que é assim, né, o antissemitismo ele está presente em todos os países do mundo, né? Tem antissemitismo aqui no Brasil, né? Tem antissemitas aqui no Brasil. Tem muita gente que acredita que, se eu não me engano, o sistema bancário, essa coisa de os primeiros banqueiros do mundo, os primeiros mercadores, o professor Rafa acabou de pontuar que por causa do deserto, daquela região que exigia dos povos semitas, né, não só os judeus, mas os árabes também, serem nômades, sair de um lugar para outro, foi ali que praticamente nasce a figura do comerciante, né, do cara que junta capital, que depois que juntar capital começa a fazer empréstimo, essa coisa de juros, economia e tal, essa coisa que viria a se transformar nos banqueiros. A grande parte das pessoas que são antissemitas e que veem, que buscam algum aspecto negativo nos judeus, buscam essa característica de ser um dos disseminadores da desigualdade econômica no mundo. E não por acaso, por eles terem essa tradição comercial, né, milenar, grande parte das instituições financeiras são judaicas, né? E tanto é que um dos motivos que os nazistas usaram o antissemitismo para eliminar os judeus da Alemanha foi para se apoderar das indústrias judaicas, nas indústrias que eram de posse dos judeus naquela região, né? Então, eles primeiro, todo esse processo de discriminação lá na Alemanha, misturava essa questão da religião, lá, o povo que matou Cristo, que não sei o quê, mano, não é justo, a gente tem que perseguir e tal, mas por trás tinha esses interesses econômicos. E isso está espalhado no mundo todo, inclusive na Rússia, na União Soviética. Só que o único país que colocou nas leis, que criou uma lei, como nós temos uma constituinte assinada, criada por um líder político lá na Alemanha, o Führer, né, o líder máximo, que é Hitler, o único país que fez isso foi a Alemanha. O único país que criou campo de concentração, que fez um processo industrial de eliminação do povo judeu, foi a Alemanha. Eu vou abrir aqui um parênteses para vocês verem como que é muito importante a gente pontuar algumas coisas e não jogar no mesmo balaio coisas que não são a mesma coisa. Tem uma cena que a gente usou ontem, desculpa, Rafa, eu acho que eu vou
está dando uma estendidazinha um pouco além. Ontem nós vimos uma cena no filme Lista de Schindler, que faz referência a esse momento do nazismo, que é um dos clássicos, eu recomendo para todo mundo, que um soldado, ele enfileira várias pessoas. Primeiro eles montam o campo de fuzilamento e tal, aquele momento que a menina de vestido vermelho, que é a metáfora do Spielberg, que ainda ninguém consegue saber o que é aquela menina de vermelho, que é uma coisa linda, uma poesia absurda, que toda vez que eu vejo me faz chorar e tal. Inclusive ontem tive que segurar, Rafa, as lágrimas na aula, porque a molecada tinha assim, a vergonha de ficar chorando na frente deles e tal. Bom, tem uma cena lá que os caras colocam os judeus, os caras da SS, os nazistas, colocam os judeus em fila, um atrás do outro, para dar um tiro, matar o máximo de judeu possível com uma bala. Com uma bala. E essa lógica industrial de economia, ela se aplicou da seguinte forma: um dos primeiros processos de matar os judeus era colocar dentro de grandes caminhões e pegar o cano de escapamento e virar para dentro do baú. Caminhões baú, colocava lá, os caras falavam, a gente vai tirar vocês de um lugar para outro e tal. E no meio do trajeto, quando o caminhão começava a funcionar, a fumaça ia para dentro do caminhão e as pessoas chegavam mortas. Só que aí, eram poucas pessoas que cabiam nesse caminhão. E aí eles começaram a pensar de forma mais eficiente. E aí eles começaram a usar a tecnologia industrial para transformar as fábricas num processo absurdo, industrial, de extermínio de pessoas. Isso só aconteceu na Alemanha. Só aconteceu na Alemanha. Eles usavam campos de gás em que eles ligavam, sei lá, eles ligavam o gás de uma determinada forma, com maquinário que fazia barulho, e as pessoas já ficavam agitadas, e as pessoas morriam pelo gás, mas um por cima da outra, com as pernas entrelaçadas, e aquilo dava um trabalho enorme para organizar e pegar e tirar eles e levar para os crematórios. O que é que eles fizeram? Transformaram a tubulação de gás em chuveiro. Gente, tirem a roupa, vocês vão tomar um banho. As pessoas iam sem resistência, sem briga, ficavam debaixo do chuveiro e o chuveiro era ligado e saía gás. E as pessoas morriam de forma um pouco... Saía água, só que junto com a água, com o vapor da água quente, saía gás. As pessoas morriam mais tranquilas. Os corpos não se embaralhavam e era muito mais fácil o processo industrial. Aí, Vitor, eu vou te dizer uma coisa, que é o que eu falei, né? Tipo assim, fatos históricos. A gente está no processo, e as nossas aulas, eu, Rafa e alguns professores, a gente vai tentar pontuar vocês, trazer vocês para essa necessidade de reflexão sobre a seriedade. Enfim, como que é importante a gente ter um olhar criterioso sobre muita coisa, muito debate que está em voga, né? Como o professor Rafael falou, em algumas situações não dá para a gente colocar no mesmo balaio coisas que não são a mesma coisa. Senão, a gente corre o risco de minimizar a gravidade, a seriedade, a complexidade de um determinado elemento, sabe? E aí, para passar a palavra pro Rafa, aqui vem a nossa... a partir desse ponto, o Rafa vai dar continuidade à aula, mas vocês vão ver, ontem a gente estava falando de todo o processo, o Rafa já levantou a bola do motivo pelo qual a gente está fazendo isso junto. Ontem a gente viu, e vamos continuar vendo na semana que vem, como é que se deu todo esse processo de normalização da perseguição e morte dos judeus, por parte de toda a população alemã. Como é que eles foram normalizando, né? Esse povo judeu, que passou por estigmatização, inferiorização, desumanização, foram transformados em menos do que seres humanos, judeus foram comparados a bichos asquerosos, toda a doença era gerada pelos judeus e tal, e a população alemã ela foi comprando esse discurso ao ponto de falar, mas está tudo certo, esses campos de concentração, essa cinza que cai do chão com o corpo desses judeus, né, que suja o nosso quintal, não tem problema nenhum. Por quê? Porque judeu não é ser humano. Então, esse povo que passou por esse processo de desumanização está fazendo a mesma coisa agora dos palestinos? Hein, Rafa?
Está fazendo? Aí o Rafa ele fez uma pergunta. Como que os judeus, que foram alvo de um processo de desumanização absurdo, é capaz de fazer, quais são as justificativas, quais são os motivos que fazem eles reproduzir, de uma certa forma, o que aconteceu com eles com outro povo. A menina, do início, a segunda menina, ela faz uma pergunta foda, cara. O que é que eu fiz? Nasci Palestina, do lado de Israel. Da mesma forma que uma menina judia, se ela perguntasse lá na Alemanha, o que é que eu fiz para mim estar indo nesse campo de concentração? Nasceu judia. E aí a gente vai tentar, né, Rafa, agora, a gente entender como é que se dá esse processo de criação desse contexto onde o povo ele pode naturalizar a desumanização. Não é isso, Rafa? Passa a bola para você. Não, é isso mesmo, perfeito o que você falou, tá? É isso mesmo. Eu vou falar para vocês, eu faço essa reflexão o tempo todo, eu não consigo entender, não chego numa conclusão, é um assunto que me incomoda demais. Acho que você foi perfeito, acho que a ideia do convite você complementou demais, eu tô até pela questão do incômodo, acho que eu tô passando muito rápido por cima das coisas. Um detalhe que o Sérgio comentando da questão do apoderamento das indústrias judias lá, uma marca que muita gente usa, né? Eu comentei com vocês a questão do meu outro serviço lá, eu trabalho muito com eles e eu conheço a história da marca, a Adidas e a Puma, inclusive. Se vocês... Não vou usar mais, não vou usar mais, eu descobri isso agora. A Adidas e a Puma, elas estão envolvidas nessa questão do Holocausto lá. Quem puder pesquisar, pesquise, que vocês vão entender o que eu falei. Então a gente pode falar nisso num outro momento, tá bom? Amanda, fique em paz, tranquilo. Vitor, acabou passando batido um negócio seu aqui sobre a questão de se os Estados Unidos eles entram lá, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar aqui de jeito que se colocou. Professor, se Palestina e Israel fizeram uma guerra, Estados Unidos e a Rússia, se eles entrassem, é um gatilho total para uma terceira guerra mundial, viu, Vitor? Um gatilho total, tá? Vamos voltar para o conteúdo escrito lá. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, a população judia na região, ela era em torno, tá? Aproximadamente 600 mil judeus lá naquela região da Palestina, tá? Isso era cerca de metade da população árabe, tá bom? Então, a população árabe, ela era o dobro dessa população. Lembrando que a população árabe, ela já residia lá quando os judeus começaram a voltar, tá? Os descendentes começaram a voltar, tá bom? Eles foram peregrinando, se espalhando pela Europa, o leste europeu também, tá bom? E aí, devido a esse antissemitismo aí, né, que nós estávamos falando, eles começaram a voltar aos poucos, tá bom? E foi a partir daí que os conflitos entre os árabes e os judeus, eles se acentuaram. Então, foi a partir da Segunda Guerra Mundial que esses conflitos se acentuaram. Lembra que eu falei que na época do domínio daquela região pelo Império Otomano, o convívio era pacífico, né? Eu vou fechar esse slide e vou liberar vocês, tá? Tem duas datas aqui muito importantes, tá? Tanto para os judeus quanto para os árabes, tá bom? É o mesmo dia, mas eles têm significados diferentes, tá bom? 14 de maio de 1948 é o fim do mandato britânico, é o fim do controle britânico sobre aquela região, tá bom? E é a proclamação do Estado de Israel. Então, para os judeus, é uma conquista, e para os árabes, né, começa um período sombrio, tá bom? Logo em seguida dessa data aí, né, vários países árabes, eles declararam guerra a Israel, tá bom? O nome desse primeiro conflito armado foi chamado de Conflito Árabe-Israel, tá bom? Foi logo em seguida, porque logo em seguida também da implantação do Estado de Israel, né, que havia concordado com 2 estados independentes, um palestino e o outro judeu, né, havia concordado, os judeus desde então, desde o princípio, os árabes nunca concordaram com esses 2 estados, os judeus concordaram logo de cara, mas logo depois da implantação desse Estado de Israel, Israel começa a colocar as manguinhas de fora, tá bom? E aí começa já a se acirrar e acontece o primeiro conflito, tá?
Israel ganha essa guerra, tá bom? Aumenta o seu território. Então, lembra que ele tinha concordado em, não, vamos dividir, tudo beleza, tal. Só que logo após essa guerra, Israel aproveita e anexa e aumenta o seu território naquela região, tá bom? Incluindo Jerusalém Ocidental. Jerusalém é dividida ao meio, né? O lado ocidental fica com Israel e o lado oriental fica com a Cisjordânia, tá? Porque com a Jordânia, na verdade. A Jordânia também anexa uma parte do território palestino, né? E que é chamada de Cisjordânia, que significa ao lado, né? Da Jordânia, tá bom? E aí a Jordânia fica com o lado oriental de Jerusalém, tá bom? E o Egito, ele que também estava entre os países que declararam guerra a Israel, ele anexa também a região da faixa de Gaza. Mais para frente vocês vão conseguir identificar geograficamente o que eu estou falando, tá? Deixa eu só ver qual que é o próximo slide aqui. E, gente, ó, eu vou atrasar vocês para a próxima aula. É uma aula que vai virar 2, e se precisar, ela vira 3, não tem problema nenhum, tá bom? Gostaria de agradecer o professor Sérgio pelas contribuições, a Ana, a Vitória, a Carol aí pela presença, ficou durante um bom tempo, ela estava muito curiosa sobre o assunto, tal. Agradecer o Vitor. Queria que vocês, ó, gente, o meu aplicativinho de fazer a chamada, ele dá um trabalho danado. Então, se for pedir muito, porque depois eu tenho que sair procurando vocês, ver de que turma que vocês são. Alguns eu já conheço, mas outros eu tenho que procurar. Coloca no chat aí nome e série para mim, por favor, tá? E boa aula lá de sociologia para vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença, obrigado, João, pelo esforço, tá? Veio aí correndo no caminho, me avisando por onde estava. Peço desculpa, acho que hoje a aula, da minha parte, assim, não fluiu legal, confesso que estou um pouquinho incomodado com o assunto. Tá perfeito, cara. Eu achei perfeito, tá de parabéns, mano. E eu queria já avisar vocês que a gente vai estar fazendo isso com muita frequência, a gente vai juntar geografia e história. Eu acho que, sei lá, eu também, pelo menos umas 2 aulas, né, a gente vai ter essa proposta junta, né? Eu vou trazer o Rafa para ele pontuar algumas questões, né? E é isso, eu agradeço demais, viu, Rafa? Agradeço demais essa oportunidade, né? Eu achei foda essa aula. E obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, cara. Valeu mesmo. Professor, Fala, Vitor. mas se vocês fizessem juntos, como está o assunto da Alemanha nazista, aí o senhor podia falar da expansão dela, né? Então, Vitor, a gente vai, dentro do meu conteúdo e do conteúdo do Sérgio, a gente vai tentar aí, quando os conteúdos se encontrarem, a gente vai tentar fazer essa parceria, que foi o que aconteceu, né? Vocês estão falando lá nas aulas de história sobre Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, coisas do tipo, né? E nós entramos agora no segundo bimestre na questão dos choques de civilizações, né? Então, infelizmente, o momento atual está apresentando um choque de civilização. Eu achei pertinente trazer ele nesse momento, ele estaria mais para frente dentro do currículo. Falei, vou trazer porque é atual, você entendeu? Obrigado, Vic, brigadão, viu? Isa, obrigado. Tá? E aí a gente acabou com esse pedido. Na verdade, a gente bateu um papo lá na hora de fazer o plantão, lá de tirar as dúvidas lá, nós falamos dessa ideia de juntar, né, as aulas em algum momento do ano aí, e acabou acontecendo antes do previsto. Senão, os senhores aí podiam ter uma aula uma atrás da outra, que seria como um gancho. Mas é que aí a gente muda com toda a estrutura do horário, e nem sempre, Victor, a gente vai estar... os conteúdos vão estar relacionados, entendeu? Eu já imaginava, mas assim, não seria uma má ideia. Não, a ideia foi boa, mas é que a gente gera um transtorno para a Carol, que está aí escutando e falando lá, eles vão arrumar para minha cabeça. Sendo que aí, de repente, daqui, 2 aulas, a gente já pega uma bifurcação e vai cada um para um lado, você entendeu? Uhum. Mas não tem problema, eu queria muito os senhores dando aula junto.
Não, então, mas vai acontecer. Sempre que der, vai acontecer. Eu vou finalizar a gravação aqui, senão fica muito... E a aula eu acho que vocês têm aula de sociologia ou é filosofia, hein? Segue pra lá, senão os professores vão ficar putos com a gente, e com razão.